O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de poder nessa noite celebrar a Eucaristia na solenidade da Santíssima Trindade, e a oportunidade também de estarmos nesse final de semana, onde o Senhor nos convida a fazermos uma experiência profunda do amor de Deus. Nós já louvamos a Ele, por essa oportunidade que Ele tem nos dado, de podermos juntos fazermos essa experiência de cuidado, essa experiência de olhar para dentro de nós e poder enxergar a ação de Deus que vai nos cumulando de graça. Durante esse final de semana, e a partir desse retiro, nós somos convidados a nos deixar, de fato, como família, a nos encher da graça de Deus. A família é o lugar da transformação, como o tema desse retiro propõe para nós, a partir do texto bíblico, do Evangelho de João, as bodas de Caná, onde nós podemos contemplar a dimensão do cuidado de Deus, mas ao mesmo tempo, a forma como Deus quer que nós construamos a nossa história como família. As bodas de Caná, nós encontramos uma diversidade muito grande de sentidos. É um texto bíblico muito complexo, que nos ensina muito acerca do cuidado e do amor de Deus pela humanidade. E quando esse texto é voltado para a reflexão acerca da família, acerca do matrimônio e da construção familiar, nós vamos encontrando muitos elementos importantes, muitos sinais desse texto bíblico que nos ajuda de fato a construir a nossa vida. Nós estamos trabalhando durante esse encontro, uma meditação, uma reflexão desse texto a partir das talhas, que foram transformadas em vinho. E nós vamos entendendo que essas talhas são as nossas histórias de vida, é a nossa própria história de vida, que ela vai encontrando sentido à medida em que nós vamos nos enchendo, que nós vamos deixando o Senhor transbordar em nós a sua graça. As 6 talhas que aparecem no Evangelho, elas simbolizam a humanidade. Ela simboliza o homem que precisa encontrar Deus, porque o homem só vai ter sentido à medida em que ele vai encontrando Deus. A nossa família, ela só vai ser de fato um lugar de transformação à medida em que nós vamos descobrindo que sem a presença de Deus não é possível acontecer esse milagre da transformação. É Deus quem vai fazendo, é Ele quem vai realizando essa transformação em nós. As 6 talhas do Evangelho de João é o sinal da nossa humanidade,
que é envolvida pela sétima talha, que não é citada no Evangelho, porque essa talha é uma talha não apenas de pedra, mas é uma talha espiritual, é a presença de Deus que vai se fazendo presente em cada uma dessas talhas. E um dos aspectos que nós vamos percebendo, dentro dessa transformação, é a capacidade que nós temos de entender que para essa transformação acontecer, nós precisamos entender o caminho espiritual para a família. Nós vivemos num mundo em que, se nós não cuidarmos, se nós não tivermos, se nós não nos autotrabalharmos, a nossa família, ela deixa de ser lugar de transformação, ela deixa de ser uma talha onde Deus transforma. Se nós não tivermos o cuidado, o mundo vai tirando de nós essa dimensão tão importante que é a família. A família, ela é entendida nessa dimensão, é um grande presente de Deus. A sua família é um presente de Deus, e você precisa cuidar desse presente, você precisa zelar por esse presente. E para que isso aconteça, é importante que haja uma disposição, tanto do esposo como da esposa, porque o esposo e a esposa é parte importante do equilíbrio da família. É muito importante nós trabalharmos o que nós estamos vivendo nesse final de semana e nos colocando a serviço para ajudar as famílias a se entenderem dentro desse projeto de Deus. Porque à medida em que nós vamos desfacelando a nossa família, à medida em que nós deixamos de cuidar de nossa família, à medida em que eu vou deixando a minha família de lado, na periferia, e vou centralizando outras coisas, a minha família deixa de ser lugar de transformação. Consequentemente, o mundo sentirá falta da minha família equilibrada. Na verdade, o mundo tem sentido falta de famílias equilibradas. Todo desequilíbrio do mundo, ele está ligado à dimensão do desequilíbrio familiar. Daí a importância de nós entendermos que nós precisamos deixar o Senhor nos transformar como família. É tão importante nós percebermos, dentro desse Evangelho de João, que essa transformação, ela acontece numa grande parceria. Deus quer transformar as nossas vidas, Deus quer transformar as nossas famílias, mas Ele precisa de cada um de nós. Ele precisa que nós estejamos abertos para isso. A minha família precisa estar aberta para que o Senhor transforme a água em vinho. Se nós não colaborarmos nesse trabalho, Deus vai fazer sempre a parte dele. Mas é importante que, como família, nós façamos a nossa parte. Jesus poderia, em Caná da Galileia, ter transformado água em vinho sem precisar exatamente de ninguém. Mas é muito providencial no texto bíblico que há um esforço de muita gente em Caná. A transformação da água em vinho e a transformação da família em Caná da Galileia é fruto de um esforço conjunto de Maria, do mestre-sala, dos serventes. Então tem uma multidão de pessoas que estão colaborando para que o milagre de Deus aconteça. E aqui está o segredo para a transformação das nossas vidas. A transformação das nossas famílias passa pela responsabilidade que nós temos. Deus, Ele faz a obra, Ele quer transformar essa água em vinho, mas Ele precisa da sua liberdade. Ele precisa da sua abertura. O grande problema é que Deus quer transformar as nossas famílias, mas nós estamos fechados, porque nós estamos valorizando muitas outras coisas.
Nós estamos deixando de lado o que é essencial. Nós estamos esquecendo que a família é o lugar da transformação. E quando eu falo que a família é o lugar da transformação, eu estou dizendo que a família é o espaço onde o homem e a mulher vão se potencializar como seres humanos. Se nós começarmos a entender a importância da nossa família, se nós começarmos a entender a responsabilidade que Deus nos deu como família para o mundo, porque nós temos uma contribuição para o mundo, nós teremos um mundo melhor se nossas famílias começarem a repensar a construção familiar. E para que isso aconteça, é importante que os nossos corações estejam disponíveis. É importante que nós comecemos a trabalhar esses elementos dentro da nossa relação conjugal. Um dos aspectos dessas talhas e um dos elementos que nós encontramos é a dimensão da capacidade no relacionamento que o homem e a mulher têm na dimensão do autosserviço dentro da família. E às vezes nós vamos perdendo essa dimensão porque nós vamos cuidando de tantas outras realidades, nós vamos nos preocupando com tantas outras realidades e nós vamos esquecendo da nossa família, principalmente no mundo tão mercantilista, onde vai gerando em nós essa ideia exagerada pelo trabalho, e a gente vai esquecendo que o primeiro serviço tem que acontecer dentro da nossa família. É um autosserviço, na verdade. É a capacidade que um tem de servir o outro, de trabalhar em função da família. Dentro das bodas de Caná, isso aparece de uma forma muito concreta. Imaginemos que aquela família lá em Caná da Galileia, se não houvesse a dimensão do serviço, entendendo o texto bíblico de João na perspectiva do matrimônio, se não há essa grande preocupação, se não há essa autodoação dentro do matrimônio, a transformação não acontece, porque nós estamos esperando uma transformação mágica. E essa transformação mágica, ela nunca vai acontecer. Não é essa transformação que Deus quer fazer em nossas famílias. A transformação que Deus quer fazer é a transformação real, que passa pela capacidade do cuidado que o homem e a mulher têm que empreender dentro do seu matrimônio. Às vezes a gente fica se perguntando quanto tempo a gente gasta com estruturas fora da nossa família. Às vezes nós somos tão dedicados no trabalho, nós somos tão dedicados na nossa empresa, nós somos tão abertos para nos doar 100% no empreendimento que não é nosso, e nós esquecemos de nos dar 100% na construção de uma empresa espiritual que é a nossa família. E se nós não começarmos a entender isso, as nossas relações, elas vão passar por um processo de perturbação muito grande, porque se não há um serviço dentro do matrimônio, se não há uma dedicação dentro do matrimônio, se não há um esforço, uma morte pessoal a cada dia, a transformação não acontece. As talhas vão estar lá, mas elas vão ser apenas talhas. O que é importante nas bodas de Caná não são as talhas, não são os vasos. O que é importante é o conteúdo que tem dentro dos vasos. Então a gente precisa entender a nossa família nesse sentido, qual é o conteúdo da nossa vivência como família, de que maneira nós estamos construindo isso. Porque nós estamos nos esvaziando muito, nós estamos passando muito tempo fora, nós estamos perdendo todo o nosso tempo fora, estamos esquecendo de que nós temos uma administração que é a nossa casa, que é a nossa vida, que é a nossa família. E se nós não cuidarmos, ninguém vai cuidar. Se nós não começarmos a elaborar essa ideia,
nós vamos perder aquilo que é nosso, nós vamos trocar o que é nosso pelos outros. Não que nós devemos ser irresponsáveis nas obrigações que nós recebemos. Sim, precisamos ser bons trabalhadores, precisamos ser bons profissionais, mas sem macular aquilo que é de direito nosso, que é a nossa família. No conteúdo das bodas de Caná, Jesus explica exatamente isso. Os noivos se preocuparam com tudo, mas esqueceram do essencial, de que é a condução de Deus na família. Porque quando falta a condução de Deus na família, as talhas se tornam apenas talhas. À medida em que nós desvalorizamos a dimensão espiritual da família, porque a família ela vai começar a centrar-se na importância da relação à medida que ela caminhar com Deus. Se nós não trouxermos o Senhor para dentro das nossas camas, o milagre não vai acontecer na sua casa, porque o mundo não está interessado em transformar as nossas famílias. O mundo coloca pesos tão pesados que, se nós não tivermos o discernimento, nós vamos trocando, nós vamos deixando, nós vamos perdendo o que é mais precioso. Eu quero dizer para você nessa noite, o que você tem de mais precioso é a tua família. Não caia na ilusão, não caia na ilusão de que você possui outras pérolas. A sua pérola por excelência é a sua família, e você precisa aprender a cuidar dela, você precisa aprender a zelar por ela, você precisa dar a vida pela sua família, você precisa morrer para que esse empreendimento ele aconteça, ele permaneça. Tem muita gente perdendo essa pérola. E tem muita gente perdendo essa pérola porque não tem aprendido a administrar esse espaço que exige de nós. Família é coisa séria. Família é lugar de santificação. Família é lugar de complementação. E nós estamos deixando de nos completar, porque nós estamos perdendo o sentido de ser família. Nós estamos esvaziando o sentido da nossa família. Nós estamos deixando outras ideias roubarem de nós o sentido da nossa família. O homem jamais vai ser feliz fora de uma família. Não há possibilidade de nós nos constituirmos como seres humanos fora da família. Nós não fomos gerados para viver na solidão, nós não fomos gerados para viver no claustro, nós não fomos criados para viver fechados em nós mesmos. Nós fomos criados para ser família, e a gente precisa entender isso. Nós precisamos gritar para o mundo, porque o mundo tem matado o dom da família. E nós precisamos nos levantar, porque nós temos visto tantos homens morrerem, tantas mulheres morrerem, porque à medida que a nossa família ela morre, é o meu ser que morre. Nós estamos nos esfacelando, estamos perdendo a grande oportunidade de construir no nosso lar, de tornar a nossa família lugar de transformação. É na família onde nós nos transformamos. Na família nós aprendemos a ser gentil. Na família nós precisamos aprender a ser comunitários. Na família nós aprendemos a ser solidários. Na família nós aprendemos a sermos abertos. Na família nós vamos perdendo aquilo que o mundo foi jogando dentro de nós: egoísmo, orgulho, individualismo, a capacidade de olhar apenas para si mesmo. A família é lugar de transformação, porque ela trabalha todos esses aspectos que nós trazemos.
A família nos dá esse espaço de construção da nossa história. Famílias equilibradas, elas conseguem construir, aonde elas estão, uma atmosfera de equilíbrio. Nós precisamos prestar atenção. E nós precisamos aprender a ter coragem de perder aquilo que está destruindo a nossa família. Digo sem nenhum medo de errar, se teu trabalho profissional está destruindo a tua família, a preferência é a família. Porque trabalho passa, a família para sempre. Dinheiro não nos dá a garantia da felicidade. Dinheiro pode nos dar a garantia do bem-estar. A família o dinheiro pode trazer para nós comodidade. Mas comodidade não significa que nós atingimos o nível de alegria e de realização. A família é o lugar onde o ser humano se realiza. Nós precisamos aprender a perder em função da nossa família. Se nós não entendermos isso, nós não vamos ter família. Se nós não aprendermos a morrer todos os dias, se nós não aprendermos a perder em função da nossa família, nós não teremos famílias equilibradas. O sentido de nós estarmos nesse final de semana aqui, nesse lugar, é porque o Senhor, Ele quer dizer para você, casal, você é uma talha. Mas eu preciso jogar dentro dessa talha o conteúdo que vai dar a garantia da transformação e da tua realização como família. O sentido de nós estarmos aqui nesse final de semana, que o Senhor nos deu a graça e que Ele trabalhou em nós para que nós estivéssemos aqui. Eu posso até sentir quanto esforço você fez para estar aqui, quanta coisa aconteceu para que você não viesse para esse encontro. Porque à medida em que a família ela se abre para Deus, ela de fato entra num processo de transformação. Deus quer transformar a tua família. Se está faltando vinho, é por isso que você está aqui. É o motivo de você estar aqui. Se está faltando vinho, nós temos alguém que é capaz de transformar. Nós temos alguém que é capaz de fazer esse milagre acontecer à medida em que nós nos abrimos. Maria, como serva, como uma mulher atenta, como uma grande defensora da família, porque ela tinha uma família e ela queria que todas as famílias do mundo fossem como a sua família. Maria entendia o valor da família, ela sabia a importância da família para o mundo. E quando ela percebeu que aquela família faltava o vinho, que não é o que embriaga, mas é o que dá santidade à família, o vinho de Caná não é um vinho que embriaga, o vinho de Caná é um vinho que produz santidade para a família. Jesus transforma a água em vinho. Você quer que Jesus transforme também na sua talha? Você quer que o milagre aconteça também na sua talha? Então você precisa abrir seu coração. Você precisa entender que o primeiro passo é o permitir-se. Quantas coisas bonitas e importantes o Senhor tem nos dito e vai continuar nos dizendo durante esses 2 dias de encontro. Eu posso imaginar como muitos de nós sairemos daqui completamente transformados.
entendendo os passos que nós precisamos dar a partir de agora. O encontro é uma motivação. O encontro é a voz de Deus. O segundo passo é com você. É com você, esposo. É com você, esposa. Porque o que aconteceu em Caná da Galileia precisa acontecer todos os dias. Não é algo apenas pontual. Aconteceu e pronto. A transformação da água em vinho precisa acontecer todos os dias na nossa vida. Todos os dias isso precisa acontecer. E de que maneira isso vai acontecendo? À medida em que a família ela vai criando um espaço espiritual dentro de sua casa. Eu não sei se você sabe. Se não sabe, você vai ficar sabendo. A tua família é uma igreja doméstica. A tua família é um santuário, é o lugar da presença de Deus. Existe o templo, o lugar do culto onde Deus habita e onde Deus se revela. Mas há também um santuário familiar, onde Deus se revela todos os dias. Por isso que a experiência de Caná, ela vai acontecendo todos os dias. E para que essa transformação aconteça e para que o vinho nunca falte, é preciso que a família, ela crie uma atmosfera de espiritualidade. Nós precisamos entender que dentro da nossa casa precisa ser um lugar de oração. Precisa ser um lugar onde a família se encontra com Deus. Às vezes a família se encontra com Deus lá na igreja, lá no domingo quando vai para a Santa Missa. Mas a gente precisa se perguntar, como família, quantas vezes nós estamos nos encontrando com Ele lá na nossa igreja familiar, lá na igreja doméstica? Quantas vezes nós dedicamos esse encontro a Deus? Porque às vezes amanhece e anoitece e a família não se preocupa em saudar o Deus que está dentro de sua casa, do Senhor que está habitando dentro da sua casa. O que alegra profundamente o coração de Deus é quando a família, ela tira um tempinho, por mais pequeno que seja do dia, e ela se reúne em torno do Deus que está presente, do Senhor que se faz morada conosco dentro da nossa casa e reza juntos. Olha, quando nós fazemos isso, nós abalamos o inferno. Quando a família se reúne para esse serviço da oração, quando a família ela retém um pequeno tempo do seu dia para dizer: esse momento é nosso, é o nosso encontro, é o encontro do esposo, a esposa e os filhos com aquele que transforma a água em vinho. E às vezes o que é que tem acontecido? Nós temos fechado Jesus nas nossas despensas. Nós trancamos Jesus lá no fundo, no lugar onde a gente coloca as coisas que a gente não precisa mais. E Jesus está lá trancado. Como a bênção vai acontecer nessa casa? Como é que a água vai ser transformada em vinho? Como é que vai acontecer essa transformação do vinho se quem faz o milagre está trancado lá? Porque não é lembrado. Jesus não é lembrado dentro das nossas famílias. Tem espaço para tudo. Tem espaço até para Satanás dentro da nossa casa. Mas não tem lugar para Jesus. Mas não tem lugar para Jesus. A gente deixa até Satanás cantar e dançar dentro das nossas casas, mas a família não clama o nome de Jesus. Como é, filhos, que esse milagre vai acontecer se nós não nos conscientizarmos disso? Se nós não começarmos a perceber: meu Deus, quem é que está liderando lá em casa? Quem é que está movendo lá em casa?
Que tipo de atmosfera nós estamos construindo lá dentro de casa? Aí às vezes a gente fica se perguntando por que as coisas estão acontecendo. Se tem uma coisa que o demônio não faz é milagre. Se tem uma coisa que o demônio não faz é transformar água em vinho. Se tem uma coisa que o demônio não faz é gerar um espaço de alegria entre a família. E a gente precisa se perguntar: por que lá em casa nós estamos brigando todos os dias? Por que lá em casa nós estamos vivendo literalmente um inferno todos os dias? Ninguém consegue se olhar. Quando um olha para o outro, já é motivo de brigas. Filho, filha, a gente precisa se perguntar por que isso está acontecendo. Porque nós estamos deixando Satanás liderar nossas famílias. Porque nós estamos deixando o inimigo entrar dentro da nossa casa de maneira muito sutil. E ele está fazendo a festa lá em casa, enquanto aquele que tem o poder de produzir a harmonia familiar está trancado lá na despensa, está trancado lá no fundo do quintal. Eu deixei ele lá no fundo do quintal, fica aí. E é por isso que esse vinho da alegria não tem acontecido. Meu coração se enche de alegria por estar nessa noite e ter a oportunidade de dizer isso para os casais. Meu coração se enche de alegria porque eu sei que há uma grande festa no céu, porque nós estamos tocando, nós estamos acessando as correntes que Satanás está usando para aprisionar as famílias, e nós estamos quebrando essas correntes e libertando as famílias. Porque nós estamos tirando, porque a venda está caindo. Porque essa venda que o inimigo vai tapando, vai colocando em nós, ela vai caindo, e nós vamos entendendo: a minha família é lugar de transformação. Diga isso. A minha família é lugar de transformação. Olhe para sua esposa, diga isso para seu esposo. Nossa família é lugar de transformação. Diga: nossa família é o lugar da nossa realização. E a partir de hoje, nós vamos zelar pela nossa família. Nós vamos morrer pela nossa família. Nós vamos nos dedicar à nossa família. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.